Bem, dando continuidade ao mercado, nós precisamos entrar na teoria da demanda, entender o que é a demanda. A gente pode determinar que demanda ou procura como sendo a quantidade de um determinado bem ou serviço que um consumidor está disposto a consumir em determinado período de tempo. Então, notem que nós temos algumas variáveis aqui. Então, nós temos o bem, o serviço, consumidor, quantidade que ela está disposta a consumir e período de tempo. Nós temos aqui uma função que nós vamos definir depois da demanda, que vai englobar todas essas variáveis. A quantidade demandada está sempre relacionada com um período de tempo. Por exemplo, a quantidade de arroz que uma família irá consumir em uma semana é diferente da que ela irá consumir em um mês. Então, é uma função que vai estritamente relacionada aí com o período do tempo. Esse período do tempo variando, a quantidade de consumo também vai variar. A demanda também pelos bens e serviços é influenciada por diversos fatores. Quais são esses fatores? O primeiro é a renda ou o orçamento do consumidor. A renda ela é utilizada para adquirir os bens e serviços. Se você tem dinheiro, você compra. Você não tem, você não compra. Um exemplo aqui que eu dou, que eu tinha comentado para vocês, todo mundo ou alguém, todo mundo gostaria tem ou gostaria de ter o carro do ano. Só que como a gente tem limitação, ou eu não tenho um carro, tenho uma moto, tenho um carro, uma bicicleta, ou então tenho um carro mais simples. Então a renda vai limitar a quantidade de bens e serviços que o consumidor pode adquirir. Se eu ganho tantos reais, eu vou me adequar com aquela vida, com aquele estilo de vida de tantos reais. Se eu ganho mais, eu também vou me adequar a essa vida, a essa quantidade que eu ganho. Então, quanto maior a renda, maiores poderão ser as quantidades consumidas dos bens e serviços. Geralmente a gente pensa, nossa, aquela pessoa ganha muito, ela ganha lá tantos mil reais. Só que a gente tem que entender, quando nós temos um padrão de vida mais simples, nós pensamos que nós vamos conseguir comprar tudo se a gente tivesse dinheiro. Só que quando eu recebo mais, eu vou mudar também a qualidade da minha vida. Os produtos com que eu vou comprar, como eu dei um exemplo na aula anterior sobre a massa de tomate, geralmente aquela massa de tomate que eu poderia comprar um produto da marca mais barata, agora eu vou comprar de uma marca mais cara, com mais qualidade. Então, com uma renda maior, podem ser consumidos produtos mais caros que também tem seu consumo limitado pela renda. Então, uma pessoa que ganha aí um salário mínimo hoje no Brasil, ela vai conseguir viver de toda maneira, ela precisa se sustentar com aquele salário mínimo. Aí eu limito a questão, assim, é um salário mínimo por pessoa, ok? Nós sabemos que a realidade do Brasil, temos aí muitas famílias que vivem com o salário mínimo. Mas imagine aí que você sozinho, morando sozinho, ganha um salário mínimo. Então você vai ter que pegar esse valor, pagar o aluguel, pagar a sua conta de luz, pagar a sua conta de energia, você vai ter que comprar comida, o vestimento, transporte, saúde. Então, você tem que equilibrar ao máximo para que você tenha aí as condições de sobreviver com o salário mínimo. Agora, imagine que você multiplique por 10, que eu passe a receber 10 salários mínimos. Todo mundo pensa, nossa, que maravilha, vai sobrar muito dinheiro, vou ter dinheiro para gastar e comprar tudo que eu quiser. Não é bem assim. Quando você ganha mais, você vai querer ter uma casa melhor, a energia que você utilizava apenas lá um ventilador aqui no calor de Marabá, você vai querer ter um ar-condicionado, você vai fazer uso do ar-condicionado por mais tempo, por mais horas, a sua conta vai aumentar muito no valor, você vai querer comprar a água que antigamente era da torneira, você vai querer comprar um garrafão, vai comprar uma geladeirinha de água, você vai querer sair para comer algumas vezes por dia, desculpa, por dia não, por semana, no mês,
você vai querer passear, fazer... Então, isso acaba ficando mais caro. Aquela viagem que antigamente era ali na região, você já vai querer conhecer outros estados, outros países, e isso acaba encarecendo bastante, acaba limitando a renda. A gente vê bastante, a gente vê muitas pessoas aí ganhando bem, que estão endividadas. E se a gente fosse pensar por esse lado, a gente poderia entender, nossa, a pessoa ganha bastante, mas como que ela não consegue sobreviver com aquele tanto? Entra toda a questão da economia, saber administrar o valor que você tem e saber entender e saber limitar também o seu consumo pela sua renda. Outra questão também que vai englobar aqui é o preço do bem. O preço do bem vai se comportar aqui, ele vai definir bastante as nossas opções. Então, quanto maior for o preço do bem, menos ele será demandado, ou seja, ele vai comprar menos. E quanto menor for o seu preço, mais ele será demandado. Então, tem aqui uma figura aqui mostrando a dona de casa que comprando o óleo para a sua casa. Tem a pessoa aqui comprando, não precisa ser exatamente dona de casa, tem uma pessoa que está comprando aqui o óleo está a R$4. Então, eu compro aqui 4 unidades. Agora, na promoção ali com óleo a R$2, a gente pode notar que tem mais quantidade aqui de latas de óleo que ela está comprando. Então, baixou o preço, você compra mais quantidades. Então, isso se deve ao fato de os indivíduos estarem geralmente mais dispostos a comprar quando os preços estão mais baixos. Hoje, no mundo, aí tem aquela Black Friday, que muitas pessoas ficam esperando bastante a hora de chegar essa semana, esse dia, para que consiga comprar alguns produtos, principalmente tecnologia com preço mais baixo. Então, isso fica mais fácil de comprar. Então, aqui no exemplo aqui do óleo, quando eu reduzo o preço, os consumidores vão aumentar a quantidade adquirida aí do produto. Outra questão também que nós temos é o preço de outros bens. Vocês sabiam que o preço dos outros bens também influenciam a demanda de outros produtos? Ao gastar mais com outros bens, sobra menos dinheiro para gastar com o bem. Então, por exemplo, o aumento do preço do arroz e do óleo influenciam na demanda por batata. Se por aqui no exemplo aqui, o batata R$2, o óleo R$3, o arroz R$10. Se nós aumentarmos o preço, o óleo para R$4 e o arroz para R$12, não tem por que comprar batata. Não vai sobrar dinheiro para comprar batata. E isso influencia bastante. Eu preciso entender quais são os valores desses produtos para que eu consiga manter aí a minha linha de produção. Geralmente, um exemplo bem interessante também, celular. Nós podemos perceber que as categorias de celular, carro até mesmo, geralmente eles têm aquela categoria tem um preço bem semelhante. Você pegar aí um carro popular hoje no Brasil, na montadora X, o valor é tanto. Na montadora Y, você tem uma variação ali de R$500 no máximo. Na montadora Z também tem uma pequena variação. Então, isso daqui vai acabar demandando. Então, se eu modificar o preço, as pessoas vão procurar lá por esse outro produto. O preço do combustível, se o etanol tivesse muito barato, as pessoas prefeririam carros flex. Conforme a gasolina vai crescendo, a procura aí por utilização de carros a gasolina também muda. Então, todos esses preços vão modificando. Outra questão também é o gosto ou a preferência do consumidor. Geralmente, o consumidor escolhe determinadas quantidades de bens que formará a sua cesta de consumo. E essa escolha ela é influenciada por uma escala de preferência, em função de seu gosto e dos preços dos bens. Então, hoje eu vou levar aquele determinado produto, porque eu gosto dele, está barato, é possível de levar. Então, geralmente, essa cesta ela é formada no sentido de maximizar a sua satisfação com o mínimo gasto, ou seja, adquirir o máximo de produtos gastando o mínimo possível.
Entretanto, os gastos são limitados pela renda do consumidor. Isso aqui a gente tem que deixar bem claro. E aqui entra também o gosto e a preferência do consumidor, acaba sendo limitado aí também pela renda do consumidor. Eu gosto de Ferrari, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. A minha renda vai limitar. Então, esse gasto aqui vai acabar sendo interferido. Mas como que a demanda se comporta? Eu preciso entender como que ela funciona para que eu possa estabelecer as relações do meu mercado. Aqui a gente vai entrar no mercado de forma geral. Lembra que eu falei para vocês que nós poderíamos ficar aqui um semestre inteiro falando sobre economia, sobre mercado, entender como funciona o mercado nacional, mercado internacional, a taxação de impostos, entender como funciona o câmbio, como que funciona alguns impostos. Poderia ficar falando aqui um semestre inteiro. Mas o básico para nós entendermos o mercado vai se dar basicamente em cima da oferta e da demanda. Então, a teoria da demanda ela é baseada em análise do comportamento do consumidor. Eles vão fazer uma análise, um estudo bem aprofundado, geralmente através de modelos matemáticos, equações. Ele vai entender como que o consumidor está se comportando. Ele está comprando mais de um determinado produto? Ele está comprando menos? Ele vai analisar qual quantidade de cada bem ele irá adquirir, tendo em vista as limitações impostas pela sua renda. Então, é razoável pensarmos que o consumidor escolhe as quantidades dos bens que lhe fornecem maior satisfação, pois seu orçamento é limitado e ele não pode comprar todas as unidades de bens que deseja. Então, a demanda do bem, aqui eu vou chamar ela aqui de DX, ela é influenciada por diversos fatores, já falei anteriormente. Quais são esses fatores? A renda, que eu vou chamar aqui de R, o preço do bem, que eu vou chamar aqui de PX, e o preço dos outros bens, P1, P2 até PN. E o gosto ou preferência, que eu vou chamar aqui de G. Então, eu posso expressar essa relação de demanda do bem através de uma função. A gente sabe muito bem aqui que nós temos variáveis dependentes e independentes da minha função. Então, minha função dx aqui vai depender aqui de todas essas variáveis. O preço do bem, a renda, o preço dos outros bens, o gosto, a preferência. Então, é uma função aqui que nós podemos fazer um modelo matemático através dessas variáveis que nós temos aqui dentro dessa função e fazer um entendimento maior sobre o comportamento de cada uma dessas variáveis e como que cada uma dessas variáveis vão interferir na demanda do bem. Aí posso trabalhar aqui, estou trabalhando com variação, posso trabalhar com uma equação diferencial, posso fazer soluções dessas equações, trabalhar com extrapolação, interpolação. Existem vários métodos numéricos que vocês já viram aí no decorrer do curso que eu posso fazer a aplicação para modelar e fazer a utilização aqui dessa função. É difícil estabelecer a quantidade demandada de um bem em função de tantas variáveis. Nós temos aqui, no caso, uma, duas, três, aqui infinitas, né? Posso ter vários produtos. 4, 5. Então, tem infinitas possibilidades aqui. Então, devido a esse motivo, os economistas supõem apenas a variação do preço do bem que está sendo estudado. Então, no caso, eu estou variando o preço do arroz, eu vou estudar apenas o preço do arroz. Aqui não vou me preocupar com o valor do feijão, da batata, do arroz, do açúcar e assim por diante. Então, eu vou permanecer eles como constante, os preços desses outros bens. Porque fica difícil eu fazer essas modificações, são muitas variações, eu teria que fazer um modelo aí bem não linear para que eu conseguisse fazer o entendimento. Então, além disso, por isso, eu vou também permanecer constante, além dos preços dos bens, a renda e as preferências do consumidor. Vou imaginar lá que o meu consumidor receba X durante o ano, que não tem um aumento ou não tem aí uma perda e que ele sempre vai gostar daquele determinado produto.
Então, essa condição de manter constante ficou conhecida como ceteris paribus, onde é analisada a relação entre apenas duas variáveis, permanecendo todo o mais constante, ou mantidas inalteradas todas as outras coisas. Ou eu seleciono aí as nossas variáveis e deixo elas constantes, deixo elas de forma constante, ou eu não altero aí todas as outras coisas que eu estou fazendo análise. Então, essa condição que estabelece uma relação entre a demanda do bem e seu preço, admitindo que os outros fatores não se alterassem, isto é, permanecessem constantes. Então, quando eu faço essa análise de demanda, se eu deixo pré-estabelecido esses valores sem alteração, que eles são constantes, a análise fica muito mais fácil. Eu consigo chegar aí na solução, consigo fazer a modelagem aí dessa minha função, desse meu modelo, de maneira bem mais fácil. Não envolve tantas não incertezas, tantas não linearidades. Fica bem mais fácil. A gente sabe muito bem que é muito mais fácil resolver uma equação linear do que uma equação não linear. Embora a equação não linear nos traga aí muito mais informações do real, fica bem mais parecido com a nossa realidade. A partir disso, eu consigo aí montar a nossa curva de demanda. Ela é a representação gráfica das diferentes quantidades de um bem que os consumidores estão dispostos a comprar aos diferentes preços por unidades. Então, nós temos aqui os nossos produtos e nós temos aqui o preço do nosso produto no eixo Y e no eixo X a quantidade desse nosso produto. Então, se nós fizermos uma análise, se eu tenho um preço desse produto alto, a quantidade que nós temos, que o nosso consumidor vai comprar, é baixa. Agora, se nós abaixarmos o valor desse produto, esse consumidor vai consumir mais. Então, essa curva aqui vai nos mostrar muitas coisas. Algumas informações que eu posso retirar dessa curva de demanda. Como nós podemos observar, existe uma relação inversa entre a quantidade demandada de um bem DX e o seu preço PX. Então, esse PX aqui vai ter uma certa variação. Então, essa relação é conhecida como lei da demanda ou lei da procura. O que essa lei nos diz? Ela mostra que quanto maior for o preço de um bem, menor será a quantidade demandada desse bem. Então, se nós fizermos a análise aqui do gráfico anterior, aumentou o preço, a quantidade diminui. É inverso. Não tem por que você aumentar o preço e a quantidade aumentar. Então, como que ocorre a variação do preço do bem e na sua quantidade demandada? Como que eu faço essa análise? Qual que é a dimensão do aumento do preço do bem e da quantidade demandada? Eu preciso fazer essa análise. Não é simplesmente eu pegar aqui, aumentar o preço de qualquer maneira para que minha produção caia. Também não posso baixar o preço de qualquer forma para que a minha quantidade, que meu consumo aumente, minha demanda aumente. Eu preciso ter lucro, eu preciso chegar aí no equilíbrio, que daqui a pouco a gente vai chegar aqui nessa explicação. Aqui entra a questão da elasticidade. Ela que vai medir a reação dos consumidores a uma variação de preço de um bem em termos percentuais. Então, essa elasticidade que vai mostrar, aumentei o preço, meu consumidor parou de comprar. Diminui o preço, meu consumidor começou a comprar mais. Quantas unidades que eu posso vender a um preço mais alto ou mais baixo para que eu obtenha lucro e para que o meu consumidor continue comprando? Então, isso vai ajudar a entender as influências do preço no consumo de um bem ou serviço. Então, a elasticidade, preço aqui da demanda, mede os efeitos de mudança dos preços sobre as quantidades demandadas, ou seja, mede a reação dos consumidores às variações de preços. Formalmente, a definição de elasticidade é o quociente, a divisão aqui da variação percentual da quantidade demandada de um bem pela variação percentual do preço do mesmo bem. Então, se a gente for colocar aqui em relação aqui da elasticidade preço da demanda, ela é calculada através dessa equação. Eu tenho aqui a variação ΔQ da quantidade de demanda, dividido pela quantidade demandada,
Esse daqui eu divido pela variação no preço do bem, dividido pelo preço do bem. Aqui eu posso ter valores negativos. Eu vou desconsiderar o meu sinal, vou tratar apenas como o valor aí, sem considerar o sinal negativo ou positivo, ok? Então, a demanda com elasticidade unitária, ela ocorre quando a elasticidade de preço da demanda é igual a 1. Ou seja, você calculou isso daqui, você obteve um valor aqui igual a 1 desse quociente. Já a demanda elástica, ela ocorre quando a elasticidade de preço da demanda é maior do que 1. Ou seja, você vai ter um valor aqui maior do que o valor aqui de baixo. Então, a variação da tua quantidade de demanda, ou sua quantidade demandada vai ter um valor maior que o preço, a variação do preço. Agora, a demanda inelástica ocorre quando a elasticidade de preço da demanda é menor do que 1. Ou seja, a nossa elasticidade de preço aqui sendo menor do que 1, quer dizer aqui que o preço está maior que a nossa demanda. Então, eu consigo fazer aqui essas análises, entendendo muito bem como funciona a nossa equação.